Nesse vídeo, nós falaremos sobre a estrutura do quadro da camada de enlace de dados. Então, os quadros, só revisando um pouquinho, então os quadros eles são compostos pelo conteúdo recebido da camada de rede. Então, esse conteúdo ele é encapsulado em um quadro e esse quadro contém um conjunto de informações. Então, primeiro nós vamos ter um cabeçalho. Esse cabeçalho ele vai conter informações necessárias para processamento na camada de enlace, então ele vai ter endereços das placas de rede de origem e de destino. Eu vou ter os dados, esses dados é o payload, a carga útil, que é para a camada de enlace, são todos os dados recebidos da camada de rede, e vai ter um trailer. Esse trailer contém informações para verificar a ocorrência de erros. Então, os campos do cabeçalho e do trailer vão variar de acordo com o protocolo da camada de enlace de dados. Então, se for 802.11 vai ser um conjunto de informações, se for 802.3 vai ser outro conjunto de informações. Então, as quantidades de informações de controle transportadas varia de acordo com as informações de controle e da topologia lógica. Então, aqui a gente tem diferenças importantes dependendo da tecnologia utilizada. De forma geral, nós temos a seguinte estrutura. Então, esse é o payload, é o que eu recebi da camada de rede, tá? É a carga útil dos dados. Aqui eu tenho um cabeçalho. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um início de quadro. Então, a gente tem um conjunto de informações, que é o frame start stop, que é o conjunto de informações que vai identificar o início e o fim do quadro. Por quê? Porque eu preciso saber qual é o conjunto de informações que delimitam conjunto de informações que delimitam um quadro, porque eu estou recebendo uma série de bits ali no meu canal de comunicação, então eu tenho um conjunto uma sequência binária que vai determinar que é o início de um quadro e o fim do quadro, tá? Então aqui eu tenho o início do quadro e o fim do quadro. A gente vai ter também o endereçamento, então aqui eu tenho informações sobre o endereço de origem e o endereço de destino. Esse endereço é o endereço MAC, que é o endereço físico da placa de rede. Nós temos o tipo, que vai identificar qual é o protocolo da camada de rede que vai receber essa informação. Então, eu posso ter IPv4, eu posso ter IPv6, dependendo do protocolo, eu vou ter um valor diferente para esse campo chamado tipo. Aqui a gente vai ter um controle, esse controle vai identificar serviços de controle de fluxo. Então, as placas de rede, elas podem ter velocidades diferentes de comunicação, independente de ser uma comunicação, um canal compartilhado ou um canal dedicado, eu vou ter um fluxo de processamento que é a capacidade, que está ligado à capacidade da placa de rede. Então, se a minha placa de rede ela é capaz de processar 100 megabits por segundo, eu tenho que ter um fluxo compatível com esses 100 megabits por segundo. Se a minha placa de rede ela for uma placa gigabit, eu tenho que verificar qual é o fluxo que a outra placa de rede consegue trabalhar. Será que a outra placa de rede trabalha giga também? Eu posso mandar a giga? Será que a outra placa de rede é Fast Ethernet e eu só posso mandar numa velocidade de 100 megabits por segundo? E aí eu tenho um outro problema, que é o canal de comunicação. Pode ser que as duas placas de rede elas sejam capazes de processar gigabit Ethernet, no entanto, o meu cabo ele é Fast Ethernet. Então, se o cabo for Fast Ethernet, a comunicação vai acontecer em Fast Ethernet. Então, esse campo de controle ele vai identificar qual é a velocidade com que eu vou colocar e retirar dados do canal de comunicação. Dados vai conter a carga útil do quadro, então são as informações que eu recebi, que a camada de enlace recebeu das camadas superiores, e a gente vai ter
a detecção de erros, que vai estar lá no campo do trailer. Essa detecção de erros, é um CRC que é calculado aqui no restante das informações, e esse CRC vai me indicar com uma boa probabilidade de acerto se os bits que eu recebi, ou se os bits que a placa de rede recebeu, são equivalentes aos bits enviados pela outra placa de rede comunicante. Então, se a placa de rede vai receber uma sequência binária aqui para detecção de erros, a placa de rede que recebeu os dados, ela vai calcular o mesmo CRC para a sequência de dados que recebeu anteriormente, e se os bits forem compatíveis com os bits recebidos, então ok, provavelmente não aconteceu uma colisão, não aconteceu nenhum ruído, não aconteceu nenhum problema que corrompesse ou que alterasse a sequência de bits, a sequência de bits de dados, né? Se aconteceu, o que é feito? As placas de rede, elas estão ignorando ou descartando o pacote. A função de solicitar um novo encaminhamento, ela é atribuída à camada de transporte. Então, a detecção de erro é usada para determinar erros na transmissão, sendo que esses erros, eles identificam alterações importantes na sequência binária. Então, na camada 2, a gente tem endereços, que são os endereços da interface de rede, né, que é o endereço MAC do dispositivo. Então, esse é o endereço físico da placa de rede, ele fica identificado no cabeçalho, então ele vai identificar dispositivos de camada 3 ou de camadas superiores, tá? É usado apenas para entrega local no enlace. Então, se eu tiver um dispositivo de origem e esse for o dispositivo final, o endereço da placa de rede, num primeiro momento, vai ser o endereço desta interface e depois o endereço do roteador. Então, vai ser o endereço da placa de rede, vai ser o endereço do destinatário dentro da rede local. Então, ele é usado apenas para entrega local, ou seja, dentro da rede local de um quadro na camada de enlace. Ele é utilizado por cada dispositivo que encaminha o quadro. Então, nessa rede, nessa subrede aqui, e essa subrede termina no roteador 1, o endereço vai ser, a origem vai ser da placa de rede desse computador, ou seja, desse computador aqui, e a placa de rede do roteador. No próximo salto, eu vou ter a outra interface de rede do roteador 1 e a interface de rede do roteador 2. Nesse outro salto, que caracteriza o salto final, o endereço vai mudar, vai ser do roteador 2 e do destino final. Então, para cada salto, eu vou ter a alteração das informações do quadro, por isso que eu tenho a criação de um novo quadro, né? Então, a topologia lógica e a mídia física, elas vão determinar o protocolo de enlace que vai ser usado, e aí a tecnologia vai determinar, né? Se eu tiver uma rede Ethernet, eu vou ter um protocolo operando nessas redes. Se eu tiver rede sem fio, ou seja, 802.11, que é o padrão para WLAN, eu vou ter um outro protocolo operando e esse protocolo tem que ser compatível com os requisitos e os problemas e os recursos disponíveis nessa camada. Se eu tiver uma outra comunicação do tipo ponto a ponto, PPP, eu tenho um outro protocolo ainda que ele vai ser provavelmente mais simples, porque PPP, ponto a ponto, eu não tenho problemas de colisão, eu tenho canais dedicados. Se eu estiver falando de HDLC ou Frame Relay, então eu tenho outro protocolo. Porque cada uma das redes funcionam de formas diferentes, tem requisitos diferentes, e esses requisitos eles determinam a forma de comunicação.
Então, cada protocolo executa o controle de acesso ao meio para suas topologias específicas, para suas características específicas. Nesse vídeo, nós falamos sobre a estrutura do quadro e tentamos explicar um pouquinho sobre o funcionamento da comunicação dos quadros, como eles são alterados ao longo do processo de comunicação.